boa tarde. Então, nesse capítulo vai ser falado sobre as variações que ocorrem no ambiente físico. A gente sabe que existem uma série de variações que envolvem uma série de fatores que modificam o ambiente, a superfície do planeta. E é sobre elas que a gente vai estudar, né? Como que ocorrem, como que elas surgem, como afetam aos animais e às espécies, a distribuição das espécies, que é totalmente relacionado com ecologia, claro. E também a gente vai, logo depois, no próximo capítulo, vamos entender como é que esses animais conseguem, né, são capazes de se adaptar às variações do meio. Eu vou deixar o slide dessa forma, sem colocar em tela cheia, porque o slide é um pouco antigo e não se adaptou a esse Office. Então, a gente sabe que o ambiente terrestre ele tem uma série de variações. Existem diversas condições que podem variar numa faixa, né, que a gente vai delimitar, uma faixa de variação normal que os ambientes vão possuir. E a gente pode ter variações gigantes ou pequenas variações dentre essas várias condições, como temperatura, luz, o substrato, né, aquilo que sedimenta nos corpos d'água, a umidade e alguns outros fatores, eles podem moldar a distribuição dos organismos e a adaptação dos mesmos. Agora, falando sobre o clima. O clima, ele também varia. E aqui a gente vai falar sobre uma variação climática espacial e depois sobre uma variação climática temporal. Dentro de variações do clima que são espaciais, a gente tem as que são possíveis de se prever e as que são imprevisíveis. Né? Dentre as que são previsíveis, a gente tem, por exemplo, o padrão de distribuição de precipitação, da energia solar ao redor das latitudes do planeta. Isso segue um padrão, né? As chuvas e a incidência solar ela depende da latitude do planeta. Isso é previsível, vai ser desse jeito e sabe que sempre, todos os anos, se não haver mais nada afetando, vai chover mais aqui, vai ter uma incidência solar maior na linha do Equador, tudo mais. Isso é previsível. Mas também tem variações imprevisíveis, que são perturbações estocásticas que ocorrem ao acaso em espaços variados, como por exemplo, ocorreu em 2021, essa reportagem da CNN de 2021 mostra neve presente no deserto de Saara. Houve alguma perturbação, algo diferente no ambiente do deserto de Saara que fez nevar naquele dia. E as dunas estavam preenchidas com neve, né? Um evento hiper raro. Dentre as variações temporais, a gente tem... dentre as variações climáticas temporais, a gente tem as variações também que podem ser previstas e as que são impossíveis, né, de serem previstas. As que são previsíveis, por exemplo, é a variação de dia e de noite. Né? Os animais se adaptam a essa variação diurna, né, e noturna. E isso vai acontecer todos os dias, salvo variações externas. Né? Mas tanta variação, né, a gente vai percebendo isso, e os animais precisam se adequar a elas. E além disso também tem a variação sazonal, né, que são as estações do ano. A gente tem 4 estações e o que deve ocorrer é essas 4 estações durante o ano. Elas podem variar dependendo da região, mas vai seguir esse padrão, né?
Além disso, a gente tem as variações que não são possíveis de serem previstas, que é o caso do El Niño, por exemplo. Né? O El Niño, ele sabe-se que ocorre no final do ano, mas em quais anos, qual vai ser o intervalo entre um El Niño e o outro El Niño, é impossível de se saber. Então, é uma variação muito imprevisível. É uma variação que afeta em grande escala os ambientes e os animais, inclusive nós, com certeza, mas não se sabe quando o El Niño ele ocorre. Então, a gente tem aqui representado as estações do ano, que são variações temporais previsíveis, né? A gente tem a primavera sendo representado por uma árvore florida, o verão, com sol bem forte, bastante sol, a árvore bem verde. O outono, as folhas estão caindo, né? O inverno, nevando. São as características extremas de cada estação. E a gente vai ter também padrões globais climáticos que valem a pena serem destacados, né? Os padrões globais, eles podem ser afetados por padrões regionais, né? Então, modificando esse padrão global. Inicialmente, a gente vai dar uma olhada no planeta Terra. O planeta Terra tem uma série de peculiaridades. A primeira que a gente pode ver é que ele é inclinado, né? Ele tem uma inclinação de 23 graus em torno do eixo, do seu próprio eixo. E a gente sabe que quando a Terra faz um giro em torno do seu próprio eixo, isso dita os dias e as noites. E quando ela faz um giro total em torno do Sol, né, a gente tem as estações do ano. É importante a gente observar que existem diferentes latitudes no planeta Terra. A gente tem a latitude 0, que corresponde à linha do Equador, né? Acima a gente tem o Trópico de Câncer, latitude 23 norte. Abaixo a gente tem o Trópico de Capricórnio, 23 sul. E tudo que ocorre entre esses dois trópicos e próximos da linha do Equador é o que a gente diz que está ocorrendo na região tropical. E depois desses trópicos a gente tem uma região temperada e aí os polos, né? A gente tem o Polo Norte, o Círculo Polar, né, próximo ao Polo Norte, em 66 graus norte, mais ou menos, e o Círculo Polar do Sul, né, que está a 66 graus sul, mais ou menos. E, bom, uma variação global que a gente observa no planeta é a mudança da precipitação e a mudança da temperatura no planeta conforme a gente vai modificando a latitude. Na linha do Equador, a tendência é que ocorra mais chuvas, próximos da linha do Equador, a latitude 0, é que ocorra mais chuvas e seja mais quente, né? Conforme a gente vai distanciando a sul ou a norte da linha do Equador, a gente tem menos chuvas e um ambiente mais frio, né? Essa é uma tendência. Mas por que isso ocorre? Né? Por que essa tendência, essa variação global persiste? A gente tem uma resposta e ela está relacionada com o Sol, né? Dois fatores que levam em consideração a incidência do Sol no planeta. O primeiro é que a região do Equador, essa região tropical, ela recebe a luz solar em uma distância muito menor do que a distância que a gente encontra em outras latitudes, né? Dá para observar aqui por essa imagem, a gente tem uma distância, uma área muito menor aqui do que nas latitudes ao sul ou ao norte, né? Então a luz chega muito mais rápido. Além de chegar mais rápido, a gente tem também uma outra questão que é o ângulo de incidência, né, desses raios solares.
Quando os raios solares incidem na região tropical, né, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, a gente tem uma incidência em um ângulo reto. Isso confere uma maior concentração da luz quando ela entra em contato com o planeta, né? Diferente das demais latitudes, né, ao norte e ao sul, que a gente vê uma inclinação muito grande do planeta, né? O planeta é esférico e tal. E quando os raios solares incidem nessas latitudes que são mais distantes, eles incidem em uma distância muito maior, né? E também incidem com um ângulo de incidência oblíquo, né? Então, ao invés do ângulo ser reto e a luz, né, a energia solar vir concentrada, ela acaba se espalhando por um grande espaço e ela não vem concentrada no ambiente. Então, são esses dois pontos que ditam, né, essa variação global de chuva e de temperatura. Né? Nos polos não há chuvas, né? No Polo Norte nem no Polo Sul não há chuva, porque não existe evaporação da água e a água não passa pelo seu processo comum para que ocorra a chuva. Né? Então, conforme vai se afastando, a gente vai diminuindo cada vez mais com as chuvas até chegar nos polos, onde não há chuva, e também a temperatura ela vai diminuindo, a gente vê que a concentração e a distância, né, da incidência, a distância do Sol, né, da luz solar até o planeta é muito maior em ambientes mais distantes da linha do Equador. Então, a gente tem também algumas variações temporais no clima com a latitude. Né? A gente sabe que o planeta ele tem uma inclinação de 23,5 graus em relação ao Sol, né? Ao seu eixo voltado ao Sol. E aí a gente vai ver aqui como essa variação, esse eixo, ele dita, né, as estações do ano, modificando aquele padrão de incidência do Sol, né, de temperatura e de precipitação, né, durante um ano. Daí a gente tem aqui a representação dos solstícios de inverno e de verão. A gente tem os solstícios de inverno, que começa em 22 de dezembro, e os solstícios de verão começa 21 de junho. E a gente tem também os equinócios, que ditam a primavera e o outono. Né? Daí a gente percebe que existe a linha do Equador, a latitude do Equador, né? A gente tem a linha do Equador. Porém, durante o ano, mais ou menos ali para 22 de dezembro, a linha do Equador não vai ser exatamente o local mais quente do planeta. A gente tem, então, a representação de duas possíveis linhas, né? Imaginárias, a linha do Equador e uma linha do Equador solar, né? A linha do Equador geográfico e a linha do Equador solar. A linha do Equador solar seria a incidência do Sol, né? Aonde que o Sol está incidindo mais, porque a gente sabe que incide mais no Equador, mas não vai ser sempre assim, né? Aquele padrão de variação global que a gente viu, ele não vai seguir sempre, porque existe um eixo de inclinação do planeta. Se não existisse, iria seguir sempre aquele padrão de latitude. Mas então, durante o solstício de inverno, o Equador solar não é o Equador geográfico. O local onde se tem a maior incidência de Sol não é o mesmo do Equador geográfico. Né? E quando a gente está em solstícios de inverno, a gente tem o Círculo Polar Ártico, né? O Polo Norte, ele tá passando por vários meses de noite, né? Então a gente tem uma série de eventos, né, muito bonitos que ocorrem lá no Polo Norte. Eles passam por meses, são 6 meses de noite, se eu não me engano. Ou menos, mas passam vários meses de noite. Enquanto que no Polo Sul
durante o solstício de inverno é passado vários meses de dia, né? Então, e isso graças à inclinação do eixo da Terra. E aí a gente tem também os solstícios de verão. No solstício de verão, a gente tem o equador geográfico também não sendo o mesmo equador solar. Só que agora o Sol está incidindo muito mais ao norte. Nos solstícios de inverno, o Sol estava incidindo muito mais ao sul, né? Então era verão no sul e inverno no norte. Já aqui, nos solstícios de verão, a gente tem verão na parte norte e inverno na parte sul, iniciando lá para o dia 21 de junho. E agora o quadro inverte. No Polo Norte, a gente tem vários meses de dia e no Polo Sul, vários meses de noite. Daí, quando a gente está na primavera, nos equinócios, primavera e outono, o equador solar e o equador geográfico são a mesma linha imaginária. Então, o Sol realmente vai incidir de tal forma que obedece o padrão global de distribuição de chuvas e de temperatura. E aí existem várias cidades que ficam próximas, né, dos polos, e essas cidades elas vão ficar sem ver o sol durante dias, né, como é o caso da Alta Noruega. A gente também tem uma variação interessante, que é a questão da variação da temperatura ao redor das latitudes. A gente vê nesse gráfico, né, das latitudes do planeta, tá representada exatamente nos trópicos e nas linhas do Ártico, a variação de temperatura, né? A gente tem no eixo X a temperatura variando de menos 10 graus a 30 graus e no eixo Y a latitude do planeta. E a gente observa a variação, né, pelo espaçamento da figura que vai se formando no gráfico. A gente percebe que no polo norte do planeta, na região norte, no hemisfério norte, a gente tem uma variação muito maior do que a que se encontra no hemisfério sul. Então, a temperatura no hemisfério norte, ela varia muito mais, né, do que no hemisfério sul. E existe um motivo para isso. Né? Tem-se que no hemisfério norte, a quantidade de água ela é menor do que a quantidade de água que a gente tem no hemisfério sul. No hemisfério sul existe o planeta, né, a parte mais externa, a crosta da Terra, ela é preenchida em 81% por água, né? Enquanto que no polo norte, no hemisfério norte, desculpa, a gente tem 61% da crosta terrestre sendo preenchida por água. E o que ocorre é que a água ela tem uma propriedade, que é a propriedade de tamponar, né? Ela mantém as condições, a água mantém a temperatura muito mais, né, onde ela tem mais, que é no hemisfério sul, então ela faz com que a temperatura não varie mais, né, não varie tanto. Então, a temperatura vai variar, mas não tanto por conta dessa ação tamponante da água, que tem bastante quantidade no hemisfério sul. Já no hemisfério norte, vai existir, claro, essa ação tamponante da água, o que provavelmente impede uma variação muito maior da temperatura, mas essa ação tamponante é muito menor do que no hemisfério sul. Agora, quanto à precipitação pluviométrica, ela também pode ser ditada em escala global por um princípio chamado células de Hadley, né? Então, as células de Hadley, elas constituem o principal padrão de variação da circulação atmosférica, que leva à precipitação em alguns lugares, logo leva a florestas mais densas, né, exuberantes, e também a falta de precipitação em outros e logo a ocorrência de desertos muito secos. Então, a gente vê exatamente isso, né? A gente vê que existe um certo padrão por conta das células de Hadley, que já eu vou explicar o que é, mas a gente encontra aqui, ó, entre 30 graus norte e a linha do Equador, latitude zero,
desertos. Na linha do Equador, a gente vai encontrar florestas tropicais densas, né? E logo depois desertos. Isso por conta das células de Hadley. E uma célula de Hadley induz a formação da outra. E o que seria a célula de Hadley? A célula de Hadley funciona basicamente como os mecanismos que a gente estuda, por exemplo, o de convecção das placas tectônicas, onde a gente tem o movimento, né, dessas placas graças a questão de calor, né, e aumento da densidade e diminuição da densidade. É o que acontece aqui nas células de Hadley. A gente vai ter a região equatorial, que é uma região quente, né? E como é uma região quente, o ar vai ser quente e também vai ser úmido. O que acontece é que esse ar quente, ele vai tender a subir. O ar quente é menos denso, né? A gente tem uma movimentação das moléculas muito grande, porque existe um maior calor. Então, o ar quente vai tender a subir, né? E o ar frio tende a descer. Então, a gente tem o ar quente subindo ali na floresta tropical. O ar quente sobe levando a umidade também. E quando ele chega lá em maiores altitudes, a gente tem frio, né? Já o ar vai ficando cada vez mais frio. Esse ar vai se condensar e a umidade que estava nele tende a precipitar. Então, chove na região equatorial, né? Chove bastante na região equatorial. Esse ar que perdeu a umidade, precipitou, ele tá seco e como ele tá frio, ele tende a cair novamente, né? Então, seguindo aqui uma célula de Hadley, o ar tende a cair aqui novamente. E esse ar seco, quando ele vai, ele tá frio, ele subiu, né? E ele vai esquentar, ele ficou seco, ele tende ele tá frio, logo ele tá mais denso, logo ele vai, né, cair, descer. E esse ar seco desce justamente a 30 graus norte, ou pode descer a 30 graus sul. E logo aquela região vai ser seca, né? Não há precipitação alguma ali, né? Não há muita precipitação ali, já que o ar ele desce seco e a umidade que se tinha já foi condensada lá no Equador. Então, esse ar desce seco. E aí a tendência desse ar que desceu é esquentar novamente, e aí a tendência dele vai ser novamente subir, e ele volta, retorna aqui, sobe na região equatorial, mais úmida, o ar sobe com umidade, vai encontrando latitudes maiores, uma menor temperatura, e vai novamente precipitar, né? E a gente tem a célula de Hadley se repetindo, e uma célula de Hadley induz a outra, e a gente tem um certo padrão. Aonde o ar seco desce, que são essas regiões aqui, que não estão na região equatorial, o que a gente deve encontrar são desertos, né? Já que não há muita precipitação. Na região equatorial, deve-se encontrar uma floresta exuberante, já que tem muita água, né? E será que esse padrão ele realmente é obedecido na vida real? É o que a gente vai ver aqui. A gente observa que existem desertos exatamente onde a gente observou, né, 30 graus norte, que é onde o ar seco desce. Logo, a gente tem a ocorrência de desertos e não há chuvas, né? Onde a gente viu que existe uma grande precipitação, que é nessa região equatorial, realmente há uma grande precipitação. E a 30 graus sul, a gente tem também vários desertos, que seria onde o ar seco desceu, né? Onde não há muita precipitação. Lá em cima também nos polos temos desertos polares, né? Desertos frios. E deixa eu tentar organizar aqui o tamanho do slide. Então, a gente tem desertos polares. Demais desertos, a gente tem algumas florestas temperadas também.
Mas a gente vai observar que existem variações, né? São poucas, mas existem. Existe esse deserto aqui, que ele está exatamente na região da faixa tropical, onde deveria chover, né? Logo ter uma vegetação exuberante, como ocorre com as demais localidades nessa mesma latitude. Só que a gente não vê isso nesse deserto. E também isso não está ocorrendo nessa floresta temperada aqui. Nessa floresta temperada, que ela está numa região de deserto, né? E esse padrão se repete. Essa floresta aqui também densa, que está numa região desértica, que deveria ser desértica. Então, existem variações. Como explicar essas variações? Fenômenos climáticos regionais, variações regionais, explicam essas variações. E é sobre elas que a gente vai ver agora. Então, tentando responder aquelas variações do padrão de variação global de precipitação, né, do movimento das massas atmosféricas, existem explicações regionais. A primeira que a gente vai tratar é uma explicação referente a montanhas, né, cadeias de montanhas com grandes altitudes. Então, áreas montanhosas, elas podem influenciar o padrão de precipitação local. É o caso da Califórnia aqui, né? A Califórnia, ela tem uma corrente de montanhosa, uma corrente de montanha aqui, uma região montanhosa, que divide a Califórnia, né? E o que a gente observa é que um lado dessa montanha na Califórnia, a Califórnia pro lado de lá, ela tem várias características xéricas, né? Tem um ambiente mais xérico. E do lado de lá tem um ambiente mais exuberante, mais rico. E existe uma resposta para isso, né? Que são essas áreas montanhosas. Quando a gente tem o vento chegando ali do mar, perto da Califórnia, chegando e indo de encontro com essas áreas montanhosas de grande altitude, como a gente observa nesse gráfico aqui, que no eixo X, a gente tem os quilômetros, né, a extensão. Nesse eixo aqui da direita, a gente tem altitude em metros, né, então é uma montanha super alta. E a gente tem aqui a precipitação, né. O que a gente observa é que o vento que vem úmido do mar, ele encontra com essa montanha, ele vai subir a montanha e subindo essa montanha ele vai de encontro com maiores altitudes, logo uma temperatura mais fria. Essa temperatura mais fria vai tender, só um segundo. Então, voltando, essa massa de ar que chega, úmida, né, ela vai de encontro com essa montanha, sobe essa montanha e encontra um ambiente de maior altitude, um ambiente mais frio. O que acontece é que esse ar vai condensar, precipita e chove desse lado da montanha, né? E aí o ar seco, que perdeu sua umidade, ele continua subindo a montanha e ele desce e vai de encontro com o outro lado da montanha. Não vai ter precipitação, já houve a precipitação da massa de ar que chegou, que se encontrou com a montanha, né, com o outro lado da montanha. Então, o que ocorre aqui, perdendo a umidade, a gente tem um ar mais seco que cai sobre o outro lado da montanha. Então, de um lado, a gente tem esse ambiente mais xérico, né, mais seco, com a vegetação mais seca, e o ambiente do outro lado da montanha, onde tem uma vegetação mais exuberante, porque foi ali que precipitou, né? Quando o ar se encontrou com maiores altitudes, esfriou e condensou, né? Então, é uma resposta à variação regional. É o que ocorre, por exemplo, no Panamá. A gente tem uma cadeia de montanha enorme que divide o Panamá assim no meio, né?
E se a gente observa a vegetação, essa região marrom aqui é uma região com vegetação mais exuberante, essa região verde meio opaca, né, uma região mais xérica, por conta dessa sombra, desse evento, né, que ocorre por conta das montanhas, sombra de chuva. Um outro fator que também pode regionalmente modificar o padrão global de precipitação seria a proximidade com algum corpo d'água, né? Quanto mais próximo de um corpo d'água, menos é a tendência daquele ambiente próximo ser seco, né? Geralmente é um ambiente mais frio, tal, mais úmido. Então, quanto maior a distância, mais o ambiente é seco. Uma outra possível resposta para a variação regional. Uma outra possível resposta tem a ver com as correntes marítimas, né? Existem diversas correntes marítimas e elas podem determinar diversos fenômenos e podem variar regionalmente a precipitação, questões climáticas. Então a gente tem essas correntes oceânicas. E aqui a gente visualiza a corrente do Golfo. Ela passa pela região costeira, né, dos Estados Unidos, ali pela Flórida, e depois também sobe e vai na região norte da Europa, na costa norte da Europa, na região costeira da Europa a oeste, né? E a corrente do Golfo é uma corrente quente, né? As correntes oceânicas, elas são como rios que passam por entre o mar e não se mistura com o mar por questões de características da água, salinidade e tal. E elas podem ser quentes ou frias. No caso da corrente do Golfo, ela é uma corrente quente, né? E ela segue o fluxo dos ventos e passa nos Estados Unidos e lá na Flórida. Graças a essa corrente, a Europa, ela não é tão fria, né? Ela seria muito mais fria do que o que se tem, né? O que ocorre nos dias atuais, mas por conta da corrente do Golfo, a gente tem essa amenização na temperatura muito baixa, né? Da Europa. A gente tem uma série de correntes, são várias correntes. A gente tem essa corrente aqui também super importante, que passa aqui pela região costeira da América do Sul, né? Chamado corrente do Peru, que passa pela região costeira também do Peru. A gente tem uma série de correntes e elas podem ser quentes ou frias. Relacionadas com as correntes marítimas, a gente também tem as zonas de ressurgência, que estão representadas numa cor azul escuro, próximo, né, da região costeira de vários continentes. Essas zonas de ressurgência já foram faladas anteriormente e elas são locais onde a gente tem muitos animais, colônias enormes, sendo sustentadas por uma grande quantidade de alimento que chega por conta dessas correntes, né, que movimentam lá os sedimentos próximos desses continentes, trazendo o sedimento, por conta das correntes, né, trazendo o sedimento para próximo das regiões costeiras, alimentando o zooplâncton, alimentando peixes, e colônias se alimentam desses peixes, então tem muito nutriente nessas zonas de ressurgência, né? Então a gente tem grandes colônias sendo sustentadas. Então aqui a gente vê uma colônia de gansos patola, são colônias enormes e o ambiente é capaz de fornecer nutrientes para esses bichos por conta de ser uma zona de ressurgência, por conta dessas correntes marítimas que empurram o alimento, né, o sedimento que se depôs no fundo dessas regiões costeiras, trazendo para próximo, né, desses animais. E agora sobre o El Niño. Então, o El Niño é uma variação, ela é imprevisível e ela tem sua explicação
voltada para essas questões das correntes marítimas. Ela muda os padrões globais também, né? É um outro motivo de mudança regional. O que ocorre no El Niño é que a gente tem uma corrente, que é a corrente do Peru, que já foi mencionada, que banha ali a região costeira da América do Sul, né, nessa região aqui do Peru. E o que ocorre aqui por conta de modificações no fluxo dos ventos, a gente tem essa corrente do Peru mais enfraquecida, ela enfraquece. E tem-se também uma corrente mais quente aqui acima, né? A corrente do Peru, que é uma corrente fria, ela vai perder a força. Essa corrente quente entra no lugar da corrente do Peru, toma as localidades onde essa corrente do Peru tomava. E o que acontece é que a região fica quente, o que não é normal, né? Então a região vai ficar mais úmida, o grau de evaporação vai aumentar. Então a gente tem uma grande mudança na precipitação, né? Tudo por conta dessa mudança do fluxo dos ventos, que modifica correntes marítimas, como a do Peru, e aí a gente tem a sobreposição de uma corrente no local onde a outra costumava atuar, né? Isso modifica os padrões de precipitação e causa o El Niño, é suficiente para causar o El Niño. Então o que a gente tem é uma seca intensa, né? A gente tem uma seca intensa na América do Sul, na África e na Austrália, né? A gente tem precipitação evidente, bastante chuvas em regiões que não era para chover. Então, regiões que não estão entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, essas regiões passam a chover bastante, né? O que não é comum. Então, o El Niño, ele basicamente modifica o padrão de precipitação. Ele é o inverso do que está acontecendo, né? Se num local que foi atingido pelo El Niño anteriormente ele era um local seco, com o El Niño ele vai se tornar um local mais, né, com maior nível de precipitação. E é isso que o El Niño faz, né? Então aqui mais novamente os dados do El Niño. A gente tem que o El Niño é um evento que ocorre mais ou menos a cada 10 a 12 anos, e ele tem consequências muito severas, atinge os locais que eu falei. E no Brasil a gente tem aumento, o Brasil é atingido pelo El Niño, né? A gente tem aumento das chuvas e temperatura no sudeste e sul, né? Então a gente tem um aumento das chuvas, o que não ocorre, né? E uma seca extrema no norte e nordeste do Brasil, que é uma região muito próxima da linha do Equador e que deveria chover bastante, né? Então, o El Niño inverteu os padrões. Aqui a gente tem um exemplo do que o El Niño pode fazer nesse local, que fica no arquipélago de Galápagos, né? Onde a gente tem uma vegetação mais seca, mais árida. E o que acontece é que quando o El Niño ele atua, ele chega, essa vegetação modifica drasticamente, ela se torna uma vegetação mais exuberante, né, bem verdinha, porque passou a chover, né? O El Niño modificou o padrão de precipitação. E aí a gente tem a frequência, né, do El Niño ocorrendo durante as várias décadas até 2002, e também do evento que é o contrário do El Niño, né, que é a Laninha, que também ocorre. A Laninha, diferente do El Niño, ela intensifica, né? Onde chovia vai chover mais e onde era seco vai ficar cada vez mais árido. Então, aqui nesse gráfico a gente vê a intensidade, né, desses eventos e a duração deles, né? Então, teve vários picos do El Niño, né? Imagina, deve ter sido terrível aqui também, perto da virada do século, né? Então, o El Niño, ele é bem catastrófico, assim como o Laninha. Então, a gente tem também um outro aspecto a ser estudado,
porque não é só clima, né, temperatura que vai estar variando, mas a gente tem também aspectos geológicos, né, e topográficos em relação aos ambientes, né, e à vegetação. A gente tem que quanto mais inclinado é um solo, é uma região, menor vai ser a drenagem daquele local, né? A água vai infiltrar menos. A água tende a escorrer para as regiões mais baixas, né? Para esses vales, né? Entre montanhas, que geralmente vão ser regiões mais ricas, né? Com uma vegetação mais densa, mais verde. E regiões mais inclinadas vão tender a ter uma vegetação mais xérica, né? Com plantas características de regiões áridas. Então, a gente tem modificações de acordo com a topografia, numa escala regional, né? E aí permite o desenvolvimento de uma vegetação totalmente diferente numa mesma montanha, num mesmo local. A gente tem também esse fenômeno, que é esse gradiente em montanhas. A gente vai encontrar vários tipos de vegetações, uma diferente da outra, conforme a gente vai aumentando, né, subindo a montanha, aumentando a altitude, aumentando a temperatura. Então, muitos aspectos estão mudando e a vegetação acompanha essa mudança. E aí a gente tem que a precipitação tende a aumentar. A gente vê aqui, por exemplo, em montanhas do Arizona, a gente vê esse gradiente, né? Em regiões, a gente vê, por exemplo, a região A, uma região B com uma vegetação totalmente diferente. A região A ali tem cactos, né, característicos de regiões áridas. Depois B, uma vegetação menor, né, mais arbustiva. Depois a gente tem C, com árvores de grande porte. Depois a gente tem D, né, com uma floresta, assim, com Alpes, né, florestas talvez coníferas. Na verdade não, mas são florestas mais com árvores mais próximas umas das outras, né, uma floresta mais cheia de árvore. E a gente muda para E, e a gente vê as coníferas, uma região super diferente. E depois a gente vê a região F, né, que é lá no topo, que praticamente não tem vegetação, né? Então a gente vê essa mudança conforme vai modificando a altitude. Então, o solo também é super importante quando a gente está falando da vegetação. O solo, ele dita a vegetação, ele também dita a vegetação que vai ser encontrada naquele ambiente. E quanto ao solo, o solo ele é formado por diversos componentes, principalmente minerais, ar, água e matéria orgânica. Então a gente tem diferentes tipos de solo formado por diferentes grãos, né? A gente tem argila, tem o silt, que é um pouquinho maior, a gente tem o grão de areia e pedregulho. Então, as características do solo são bastante importantes para definir a vegetação. O solo ele possui camadas, né? Camadas que vão surgindo a partir de uma rocha-mãe, né? Que vai ser submetida ao processo chamado de intemperismo, que degrada a rocha, né? E aí forma o solo. O solo é produto do intemperismo. Então, nessas camadas a gente tem as camadas mais exteriores, elas são camadas basicamente de matéria orgânica, restos de animais, né?
Mas é isso, é importante destacar que o solo é formado por uma série de camadas. Aí depois, mais abaixo, a gente tem minerais, né? E o processo de formação do solo, ele se dá a partir de uma rocha-mãe, que ela vai começar a se desintegrar, né? Então, a gente vai observar o início da ação do intemperismo. O intemperismo, ele pode ser o intemperismo químico, ele pode ser intemperismo físico, ele pode ser o intemperismo biológico, ele pode ter uma série de características. E aqui a rocha-mãe, ela passa a sofrer intemperismo e o solo vai ser formado a partir dela, né? Ela sofre intemperismo, ela vai se quebrando, né? Fragmentando. Matéria orgânica vai preenchendo também, vai se pondo acima da rocha-mãe que está sendo intemperizada, né? Degradada. E aí começa, o material orgânico vai se tornando um humus, né? Um solo mais rico. E a rocha-mãe continua sendo degradada até que a gente tem uma série de camadas e um solo onde se tem árvores, né? Um solo rico. Então, o intemperismo é um processo que a gente observa, é um processo geológico, né? É um estudo geológico que a gente observa nas rochas sedimentares. E elas podem ser intemperismo fruto de algo químico, como já foi mencionado, né? Químico, físico. Né? Por exemplo, o escoamento da água em rochas. Se for intemperismo biológico, o próprio ser humano interferindo no intemperismo, né? Ou talvez minhocas, né? que furam o solo e tal, podem acabar auxiliando nesse processo da degradação das rochas. Uma situação importante de ser comentada é a podisolização. É um processo que degrada o solo. E como ocorre? Quando a gente tem florestas, né, com árvores com folhas aciculadas, né, como pinheiros, a gente tem um problema. Porque a decomposição das folhas, né, desse pinheiro que é duro, dessas folhas aciculadas, dessa vegetação, é uma decomposição que, ao decompor, libera ácido no solo. Né? Esse ácido, ele tem uma capacidade que é degradar a argila, né? Os solos são ricos em argila, né? A gente vai ter a presença da argila no solo, e a argila tem uma função importante que é sustentar os nutrientes. Ela segura ali os nutrientes no solo, né, para que a planta absorva tudo mais. E quando a gente tem a decomposição dessas plantas com folhas aciculadas, o que ocorre é que libera esse ácido, e esse ácido vai desestruturar a argila, e os nutrientes, eles vão ser lixiviados, eles vão ser perdidos juntamente com a argila. Então a gente tem uma degradação severa do solo, essa situação, e os solos vão perdendo a sua fertilidade. Então é um fenômeno um tanto complexo, né? Mas muitas vezes a gente vê reflorestamentos utilizando essas árvores com folhas aciculadas. A gente vê uma série de tentativas, né, de reverter um
desmatamento com a plantação de pinheiros, porque crescem rápido, né? São plantas que têm esse desenvolvimento mais rápido, então logo ninguém mais vai ver o desmatamento, né? Mas essas plantas elas danificam o solo de forma natural, né? Mas o homem também, o ser humano interfere nisso. Um outro acontecimento que também tem a ver com a degradação do solo ocorre quando o ambiente é muito quente, úmido, e a gente pode observar, ao invés da podzolização, né? Podzolização, a gente pode observar a laterização. Quando esses ambientes são muito quentes e úmidos, a argila também naturalmente vai ser degradada, né? Lixiviada. E aí a gente tem a perda dos nutrientes e da argila, e o que resta no solo é basicamente óxido de ferro e alumínio, dando uma cor mais avermelhada, né, ao solo. E a gente observa essas cangas, e quando a gente vê esse tipo de formação, a gente sabe que o solo não é um solo rico, né, é um solo pobre. É interessante falar também sobre a reconstituição do clima e da vegetação do passado, né? Observando vários estudos que foram feitos e tentaram reconstituir, né? O clima no passado e a vegetação. Esse experimento, ele já foi citado aqui uma vez, eu vou falar novamente rapidamente sobre ele. Esse experimento, ele conseguiu captar os períodos interglaciais e glaciais graças à presença de foraminíferos em um lago, se eu não me engano, né? Em um local que um dia foi um lago. E são duas espécies, né? Essa N. pachyderma, uma espécie pelágica, e uma outra bentônica, Willerstorff, um trem assim. E, bom, foi cavado, né? Abrindo um buraco no solo, foi cavado, foi retirado o solo com vários estratos, cada estrato representando um período, né, no tempo, sendo o estrato do fundo um período mais antigo, né, e os estratos mais recentes, períodos mais acima, né, períodos mais recentes. Desculpa. E aí a gente teve o tempo. Eixo X representa o tempo em milhões de anos. Eixo Y representa a quantidade, né, de oxigênio, oxigênio 18 presente nesses organismos. Então, quanto menor o valor de oxigênio 18, mais fria era a temperatura da água. Né? E quanto maior a quantidade de oxigênio 18, mais quente era a temperatura da água. E através desses dados, dessas pesquisas, a gente tem esse gráfico que foi observado mais ou menos um padrão semelhante nas duas espécies, uma pelágica e outra bentônica. E isso é muito interessante, né? A gente tem os períodos glaciais e interglaciais ocorrendo nas duas espécies. E aí a gente tem a reconstituição dessas eras glaciais, né? Das glaciações. E o outro experimento é através de pólens, né, grãos de pólen. Existem vários grãos de pólen de vários formatos, vários tipos diferentes, de plantas diferentes, e eles têm um padrão da superfície também diferente, que permite que eles sejam reconhecidos, né, nos sedimentos de lagos. E aí a gente observa que esse experimento ele nos deu, né, a partir do pólen, a vegetação que se existia no passado, através, né,
do sedimento que foi cavado, né, foi pego, e os estratos. A gente tem o tempo, de 14 mil anos atrás a 8 mil anos. E a gente vê a vegetação. No passado predominava bastante o espruço e o pinheiro, tinha bétulas também, né? Não se tinha samambaia, carvalho, carpino há 14 mil anos naquele local, né? E com o tempo, de 10 mil anos para frente, bétula, pinheiro e espruço foram diminuindo a quantidade, dando lugar à samambaia, né? Um pouquinho das samambaias, carvalhos e carpinos, né? Então a vegetação mudou num período de tempo relativamente... num bom período de tempo, né? Em vários anos, na verdade. Então, a gente observa essa mudança da vegetação há muitos anos atrás, através de estudos de pólen. Muito legal. Então foi isso. Nesse capítulo foi visto essas mudanças, essas variações no ambiente, variações climáticas, né? A gente viu variações a nível global, variações a nível regional. A gente viu uma série de variações que vão afetar os animais, e os animais precisam achar um jeito de se adaptar ao dia, à noite, às estações do ano, de se adaptar às mudanças também do solo, né, que modificam a vegetação. Tem toda essa necessidade. Então, é isso. Obrigada.